Noite, meus amores. Está começando aqui o primeiro Papo Delas. E eu tô muito, muito feliz de estar aqui de novo aqui na sua casa, trazendo mais uma pessoa incrível, né? E começando com o pé direito, com uma mulher, gente. E olha só. E antes de começar, quero começar agradecendo aqui os meus patrocinadores, né? A Juliana, lá do Ponte Açaiteria. A Pamela, lá da Império Imports, né? Que foram pessoas que escutaram a minha ideia e falaram assim, não, vamos, a gente tá junto com você. E os apoiadores também, né? A Marli, que é a pessoa que também abriu as portas para eu poder gravar o Transforma aí, né? Se você segue aí nas redes sociais, você já viu esse quadro. E eu tô muito feliz. Obrigado, de coração. O Diego, da Goma, o Michel, da Master Foods. Então, é uma lista muito grande, né? De pessoas incríveis. E eu tô muito, muito feliz. Muito obrigada por vocês terem acreditado no meu sonho. E, né? E é isso. Vambora. E hoje, gente, estamos aqui com uma maravilhosa. Ela que é maquiadora, mentora, uma mulher incrível, gigante e que tá transformando mulheres ainda mais incríveis. Que é ela, gente, Mária Assis. Muito obrigada, gente. Nossa, estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, muito feliz com esse convite. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui. E feliz também de ser a primeira, de inaugurar aqui com o pé direito o Papo Delas, de ter conhecido aqui a Kedma. Estou muito honrada mesmo, não só de estar aqui, mas de conhecer uma história de perto de uma mulher tão maravilhosa. Trabalho com isso, transformando mulheres, e tenho certeza que ela vai ser uma agente transformadora na vida de muitas outras mulheres. E bora conversar, né? Vamos lá. Gente, sério, quando eu conheci, eu já tinha visto já o trabalho da Mari, né? E aí eu falei assim, meu, ela tem tudo a ver, porque, né, transformando mulheres, sempre procurando ali, de alguma forma, né, fazer algo gigante. Eu ainda tô caminhando, mas a Mari com certeza é uma inspiração não só pra mim, mas pra várias pessoas. E é isso. Vamos lá. Vamos lá. Mari, conta pra gente como foi o começo de tudo. Quem é a Mari Assis? Como que isso tudo aconteceu? Gente, olha, eu falo que é até difícil quando me perguntam assim, quem é a Maria Assis? Porque eu poderia falar várias coisas, né? Eu falo que a última coisa que eu falo é que eu sou maquiadora. Porque eu faço tanta coisa na minha vida, né? E é isso que eu ensino, né? Principalmente para as empreendedoras, para as mulheres que chegam, né, perto de mim, que entram na minha mentoria. Porque eu falo que antes de você ser realmente aquilo que você escolhe ser ali, seja maquiadora, seja você lash designer, seja você, sei lá, nutricionista, você tem que ser uma mulher de negócio, né? Você tem que entender do que você faz. Então, eu falo que a Maria Assis é uma mulher ali, uma menina também dentro de si. Eu falo que eu tenho várias camadas, mas que ama, acima de tudo, o que ela faz, né? É o meu propósito de vida que Deus concedeu a mim, é transformar vidas, transformar mulheres, né? Curar mulheres também, acima de tudo, né? Porque hoje em dia eu falo que cada pessoa carrega ali uma coisinha dentro de si que precisa ser curada. E tudo começou há 14, 15 anos atrás, lá dentro do meu quarto. Eu morava aqui em Cubatão, aqui na Vila Nova, já moro em Santos. E eu era CLT, na verdade, né? Então, eu trabalhava na área de publicidade e propaganda. Então, eu sou formada em publicidade e propaganda e em moda também, fiz 2 faculdades. Trabalhava nessa área e não aguentava mais o CLT, gente. Então, cansei disso e, assim, joguei tudo pro ar mesmo. Eu já gostava da área da beleza, de maquiagem e de cabelo, mas eu nunca tinha feito o curso. Então, no meu caso, era dom mesmo, de verdade. Então, talvez você tenha o dom já, óbvio, talvez não. Você tem o dom da comunicação e eu acho que você tem que muito apostar nisso. Eu falo que as pessoas têm que seguir isso, porque Deus, ele realmente capacita as pessoas. E aí, o que aconteceu? Eu não aguentava mais aquele ambiente ali de escritório, aquela loucura toda. Eu decidi pedir as contas. Falei, vou ficar ali 6 meses no seguro-desemprego. Quando foi chegando o final do seguro-desemprego, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sempre fui muito independente, apesar de ter os meus pais ali, que eram funcionários públicos, hoje eles são aposentados, darem uma vida ok, assim, pra mim, sabe? Nunca fomos ricos, mas tínhamos um padrão de vida bom. E aí, eu falei assim, o que eu vou fazer? E aí, no meio disso tudo, eu falei, vou começar a maquiar pra ganhar um dinheirinho, porque eu já tinha noção disso, eu sempre fui muito vaidosa, desde nova e tal. Eu lembro que eu fiz uma página no Facebook, porque há anos atrás era isso que tinha, não tinha Instagram ainda. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiz a página hoje, postei umas fotos que eu tinha de maquiagem que eu tinha feito em Amiga, e no dia seguinte eu acordei com um monte de pedido de orçamento. Foi tipo, realmente assim, era pra ser. Na época a gente não tinha carro na minha casa, a gente nunca teve carro, nunca tivemos luxos, assim, a gente vivia ok, mas não tínhamos luxos. E aí, quando foi no dia seguinte, eu tinha vários orçamentos, e aí o que aconteceu, gente?
Eu comecei a maquiar. Na época, eu ia atender com um carro de um ex-namorado meu, ia de Uber, enfim, de ônibus, com um carrinho de feira, na época, tá? Gravem essa história. E passou 2 meses, gente, não tinha mais como eu ficar atendendo assim, aí eu comprei o meu primeiro carro, que foi financiado, e foi indo, passou um tempo, não dava mais pra ficar atendendo só assim, porque as pessoas queriam ir até mim, porque tinham noivas que queriam atendimento, e eu falei, mãe, eu vou ter que começar a atender aqui no meu quarto, porque a gente morava num sobrado, que é esse sobrado que meus pais moram, né, hoje, que hoje, na verdade, atualmente é o meu salão aqui na Vila Nova, o Lounge, e aí eu comecei a atender lá em casa, só que começou a ficar pequeno lá em casa. E aí, a minha avó, nesse meu tempo, faleceu. A gente passou a morar na casa da frente, que é no mesmo quintal, e eu fiz o salão onde a gente morava. Então, eu expulsei meus pais de casa. E hoje a gente tem um lounge na Vila Nova aqui, que é um espaço para noivas, formandas, debutantes, que é uma casa grande, tem um jardim na frente, tem 2 salas da noiva, banheira, enfim, é maravilhoso. E as coisas foram crescendo, e aí, dali então, daqui a pouco foi curso que as pessoas me pediam, e eu falava, ai, será que eu tô capacitada pra dar curso? Só que aquilo, a gente nunca acha que a gente tá pronto pra aquilo, Deus vai lá e capacita a gente. E aí, dali um pouco, passou 4 anos, eu troquei de carro, comprei o carro que eu queria, que aí já era um carro 0 quilômetro, e depois de muitos anos eu abri o estúdio em Santos, que agora eu tenho em Santos também. E as coisas foram indo, né? Foram fluindo, e depois parceria com grandes marcas, até as coisas irem mudando para, de fato, hoje chegar onde as coisas vão caminhando, né? Eu falo que eu tinha planos para chegar onde eu quero estar hoje, mas não tinha noção, sabe? Você começa muito pequeno e você sabe que você quer, obviamente, sempre melhorar, mas talvez você não imagina onde você vai chegar um dia, né? Então, tudo começou muito pequenininho, sabe? E foi tomando proporção grande. Eu nunca tive aquela preguiça, assim, sabe? Eu falo que tudo que aparecia, eu obviamente topava. Eu falo muito isso para as minhas mentoradas, né? Eu trabalhei já por muito pouco dinheiro e por muito dinheiro. Eu falo que dinheiro é consequência de um trabalho bom. Então, não adianta você falar, não vou porque isso não compensa. Eu falo que eu não gosto de ouvir essa frase, não vou porque não compensa. Eu falo que o dinheiro, ele é consequência de um trabalho que você faz muito bem feito. Ele vai vir na hora certa. Então é importante você ter isso ali em mente, né? Porque naquela hora ali, ele vai vir e vai recompensar. Então eu sempre tive isso, porque hoje eu colho os frutos de um trabalho muito bem feito ao longo de 14 anos. Hoje eu tenho um sábado ali de folga, hoje eu consegui comprar realmente o carro dos meus sonhos, porque quando eu comprei meu primeiro carro, eu lembro que era um carro vermelho, que eu nunca quis um carro vermelho. Eu queria um carro, eu sempre quis ter um carro SUV, e o meu segundo carro não foi, hoje é um carro SUV, aquelas coisas que a gente queria quando era nova. Eu queria um carro 0 quilômetro, o meu primeiro carro não foi. Então foram coisas que ao longo do tempo foram mudando, sabe? Mas foram coisas que eu conquistei depois de, sei lá, 14 anos, né? Então, e as pessoas me perguntam, você fez 2 faculdades? Fiz. E sou muito grata a isso, porque as duas são complemento. Eu fiz publicidade e propaganda, que é o que eu uso hoje, fiz moda, que é o que eu uso hoje. Então, assim, eu falo que o estudo é uma coisa que você sempre vai ter, você sempre vai precisar, né? Trabalho é algo que, o estudo e o trabalho é algo que você sempre vai precisar ali, né? Então, foi mais ou menos assim, um pouquinho ali, um resumo disso tudo, de como começou, né? Começou muito pequenininho e tá grande, né? E tua família, quando tu falou assim, olha, eu vou soltar o trabalho, não quero mais, vou arriscar aqui. Eles te apoiaram? Como é que foi? Eu sou filha única e assim, eu falo que eu sou muito privilegiada com os pais que eu tenho. Porque o meu pai e minha mãe, eles nunca me questionaram em absolutamente nada. Eles sempre foram muito assim, tá, você quer fazer, vamos lá, vamos isso, é o que eu falo. Minha mãe fala, ela deu a casa pra mim, porque essa casa que a gente mudou pra frente é uma casa boa, mas é uma casa menor comparada ao sobrado que hoje é o salão, né? Então, eles foram lá, eles mudaram, quer comprar o carro, vai lá, compra o carro, agora mesmo, quer mudar pra Santos, morar sozinha, vai lá, muda, a gente faz a mudança pra você. Eles sempre foram muito assim, de me apoiar em absolutamente tudo. Então, isso nunca foi um problema, eles sempre confiaram fielmente em mim, sabe? Nós sempre fomos uma família muito unida. E eu acho que isso sempre foi a coisa muito fácil, assim. Eu sou filha mulher, e assim, meu pai nunca foi ciumento comigo, com o namorado, qualquer coisa assim. Então isso foi algo muito legal, sabe? Eles sempre confiaram muito em mim, e eu sempre honrei muito essa confiança deles depositada em mim também. É importante também, né? Isso é muito importante. E em questão agora, que você tá super em alta nessa parte da mentoria, né?
E como que foi a primeira vez que você falou assim, caramba, eu queria fazer isso daqui, além, né? Você já transformava as mulheres ali no salão e tudo mais. Quando você fez a sua primeira mentoria, você lembra como que foi esse dia, assim? Assim, começou, na verdade, algumas pessoas talvez nem lembrem disso, porque foi um pouquinho antes da pandemia, Sim. tá? Começou eu dando consultoria. Custava, para você entender como é o processo, né? As pessoas, hoje a gente vive numa era muito imediatista, né? Essa era da internet, a gente vê as coisas, as pessoas olham hoje, nossa, ela cobra, sei lá, 7, 8, 12 mil reais numa mentoria. Mas ela começou lá antes da pandemia, sei lá, 2018, 2019, custando 300 reais. Era uma consultoria. A pessoa ia no meu salão, ficava 1 hora comigo, eu falava o que ela tinha que fazer, ponto, acabou, tchau. Uhum. Então ela começou custando 300 reais para hoje ela estar valendo 12 mil reais, entendeu? Então as Aham. coisas vão mudando com o tempo. Então, assim, as pessoas precisam ter isso de que é tudo um processo, né? Então, começou antes da pandemia, aí veio a Aham. pandemia, então teve esse corte ali drástico, essa Sim. parada. E começou o seguinte, chegou num ponto que eu falei, cara, eu já tenho conhecimento suficiente, as pessoas estão me perguntando coisas que eu sei direcioná-las, falá-las, e as pessoas precisam entender o seguinte também, né? A gente que trabalha com prestação de serviço, a gente vende o nosso tempo, a gente vende a nossa hora. E não dá pra gente ficar falando as coisas de graça. Então isso é muito Uhum. importante. As pessoas precisam aprender a dividir esse Entendi. tipo de coisa, entendeu? E eu falei, então eu posso passar esse conhecimento adiante. Primeiro, eu posso ajudar as pessoas, agregar na vida delas, salvar o negócio delas. E um ponto muito importante, eu posso fazê-las ganharem dinheiro. Então, quer dizer, eu não vou deixar de ganhar dinheiro para elas ganharem mais dinheiro. Então, eu posso cobrar por isso. E Aham. aí foi como quando nasceu essa parte, né, da mentoria. E aí eu fui lapidando ela melhor, né, esse processo todo. Eu vi que não dá para ser da noite pro dia, precisava de um tempo maior. Então, fui construindo ela melhor. E aí, há 2 anos atrás, quando eu fiz o meu último evento presencial grande, que foi o Bride Select, que foi um outro processo isso, eu já falo sobre os eventos, eu lancei ela, né? E aí, a princípio, eram para 10 pessoas, virou na hora do evento 15, fechamos em 20, enfim. E aí, o primeiro ciclo encerrou ano passado, a gente já tá no segundo, agora estamos indo pro terceiro. E aí, foi quando a gente teve a primeira turma. A primeira turma, ela abriu com 5 mil, a gente já subiu já esse ticket, né? Porque a gente viu que a entrega é muito grande. Então, é um processo que a pessoa fica ali comigo durante meses. A mentoria é quando você fala o que a pessoa tem que fazer. Então, eu vou pegar ali a empreendedora, eu vou falar exatamente o que ela tem que fazer, vou entregar documentos, materiais. Eu não faço por ela, mas eu falo o que ela Uhum. tem que fazer. Já é meio caminho andado, mas a pessoa precisa contribuir também. Sim. Quando você contrata uma consultoria, aí você já faz pela pessoa. Então isso é tipo o triplo mais caro, entendeu? Aham. Você também, obviamente, tem essa opção, Mas você faz também né? consultoria? Também, se a pessoa Ah, quiser, tá. sim, entendeu? Mas é, obviamente, muito mais caro. E eu me recordo, sim, quando eu fiz a primeira mentoria ali, eu já peguei casos de pessoas muito pequenininhas, que hoje estão gigantescas, né? Então tem todo um processo. Eu tenho vários cases aí de sucesso de pessoas que, sei lá, saiu da casa dos pais, que não tinha estúdio, tem estúdio, que quitou dívidas, enfim. N casos, assim, e é um processo que a pessoa muda não só no negócio, não só ali monetariamente, é uma mudança total, até também ali ela como pessoa, sabe? No Sim. lado pessoal também. Então eu tenho alunas que teve um processo, assim, visual também, sabe? Muda como Sim. pessoa. Então, enfim, eu trago muito lado que você tem que trabalhar corpo, alma, espírito, enfim. Eu sou Tudo. cristã, então eu tenho alunas que aceitaram Jesus nesse processo, sabe? Foram para a igreja. Então, eu acho que tudo contribui, uma coisa linka com a outra, sabe? Uhum. Então, é muito legal. E ao mesmo tempo, eu também fui muito modificada no primeiro, no segundo ciclo dessa mentoria agora da Business Woman, porque eu tive uma aluna que ela saiu da casa dos pais e eu me recordo que eu ainda morava com os meus pais e eu falei, cara, se ela conseguiu sair da casa dos pais dela, por que que eu ainda tô morando E aqui? você já era mentora dela. Eu já era mentora dela. E aí eu falei, ah, não, isso não dá pra mim. E aí foi muito engraçado, porque ano passado eu saí de férias, e aí eu fiz um intercâmbio, e aí quando eu voltei do intercâmbio eu falei, não, não dá mais pra ficar morando aqui com os meus pais. E aí eu
saí de casa. Olha que loucura. Então, tipo assim, ela edificou na minha vida também. Então, eu falo que o ambiente muda tudo. Então, o fato, talvez, da galera, né, das mulheres que estão agora assistindo esse podcast em casa, das mulheres que te seguem, ou das que vão passar a te seguir agora, que te acompanham, que veem diariamente seus stories, ou veem as suas postagens, esse ambiente modifica, né? É legal estarem ali, serem assíduas, de te seguirem, de te acompanharem, porque elas vão ser edificadas por isso, elas vão por uma atitude sua, uma coisa que você fala, vai mudar a vida delas. Então é importante que você não perca, que elas também não percam isso, né? Porque às vezes você tá desmotivada um dia por alguma coisa, e aí você abre ali o Instagram, viu uma coisinha, cara, nossa, a Kedma contribuiu aqui comigo. Isso é muito importante, porque isso foi uma virada minha. Tipo assim, eu falo isso pra ela, eu falo, nossa, quando eu fui contar pra elas, né? Porque assim, eu falo que as minhas mentoradas, elas têm um acesso diferente a mim. Então elas têm o meu Instagram pessoal. Então, exemplo, sei lá, quando eu comprei meu carro, que eu não tinha contado ainda, elas já sabiam. Então elas sabem coisas diferentes do que as pessoas. Uma troca, uma intimidade ali, sim, a né? gente é assim, ó. Então, o que aconteceu? Quando aconteceu isso, eu contei pra elas e eu falei, olha, eu decidi fazer isso por causa de tal mentorada. Então, foi um start que eu também aprendi com elas, uma edificando na vida da outra. Então é muito importante as pessoas entenderem essa ambiência, né? Na verdade, eu falo que eu tive até um evento presencial esses dias que eu falei, o futuro da internet, e não só isso, das pessoas também que são influenciadoras, até você, é a ambiência, né? É ter a comunidade. Então as pessoas, o certo é você criar uma comunidade. Por isso que eu falo que a Businesswoman, que é a minha mentoria, e esse título de Businesswoman, que significa mulher de negócios, é ter isso, de criar comunidade, o senso de comunidade, que a comunidade nada mais é do que aquela pessoa que vai vender pra você de graça. Então, aquela pessoa que talvez nem tenha comprado de você ainda, mas é aquela pessoa que vai falar, ó, segue a Kedma aqui, ó, vê o podcast dela, ó, ela tem lá o quadro dela do Transforma aí, assiste lá pra você ver, porque é muito legal. Então, ela tá vendendo intuitivamente o seu nome. Então, isso é muito legal, o senso de comunidade, entendeu? De ter aquele ambiente ali, aquela ambiência. Então, isso é muito legal, mas a mentoria, ela partiu disso, assim, e na verdade ela veio pra me desafogar, porque eu falo que eu não tenho mais a mesma coluna, eu não tenho mais o mesmo corpo de 15 anos atrás, e eu não quero atender pro resto da vida. E o problema das pessoas hoje nos negócios, talvez da área da beleza e demais, e quem tá assistindo talvez se identifique, é que hoje você pode estar em alta, e você fala, nossa, minha agenda tá cheia, isso e aquilo. Só que talvez daqui a 5 anos ou menos, você não vai estar aguentando mais atender do jeito que você atende. Você pode falar que é o máximo, só que você não vai aguentar pra sempre isso, entendeu? E o que você vai fazer daqui a pouco? Porque se você se aposentar lá com a aposentadoria do MEI, é muito baixa. Hoje a área da beleza é uma área muito próspera, você ganha dinheiro. Só que a aposentadoria do MEI ou do ME é muito baixa. Então, assim, o que você vai fazer? Então, a mentoria me desafogou. Eu trabalho durante a semana e eu posso folgar no meu final de semana. Por quê? Porque eu tenho ali o meu salário fixo da mentoria, entendeu? Então, assim, foi uma forma de me desafogar, dar curso, todas essas outras coisas. E aí a mentoria prepara essas profissionais para isso, para o futuro delas, o que elas querem, entendeu? Então, essa foi uma forma. Hoje, exemplo, eu já cheguei a fazer 3, 4 noivas no final de semana. Isso pra mim não é a vida. Senhora. Eu tinha, tipo, 20 noivas no mês. Aí, dia de semana, eu tinha um monte de teste, eu tinha um monte de coisa. Feriado, que tinha feriado na sexta, na quinta, eu fazia noiva quinta, sexta, sábado e domingo. Isso pra mim era vida. Demora. Sim. É o dia inteiro. O dia inteiro, de manhã até a noite. Aí tipo, tem que ver o dia que se o salão tá limpo, preparar lanche, isso e aquilo. E eu sou uma pessoa muito controladora, porque eu quero ver se tá tudo organizado, tudo limpo. Quem já foi no salão sabe o nível de excelência de entrega da gente. E isso me martirizava, sabe assim? E aí eu não quero mais isso, né? Eu não sou casada ainda, então eu quero constituir família, eu quero ser mãe, eu quero me dedicar a isso daqui a pouco. Então, eu moro em Santos agora, eu quero ir andar na orla da praia de domingo, eu quero ir curtir, eu não quero mais, entendeu? Então agora eu tenho o poder de escolha disso, entendeu? Esse final de semana, sábado, eu tava de folga. É isso que eu quero pro resto da vida agora, entendeu? Então... E como que você se sente, você, Mari, de deitar sua cabeça no travesseiro e saber que você transforma mesmo a vida de outras pessoas? Como que você, uma coisa muito pessoal sua, como que você se sente saber que aquela pessoa atingiu o objetivo dela? Eu tava vendo o teu Instagram e eu vi, na verdade foi da Estela, que ela comprou Estela um carro, Barbosa. né? Ela comprou um carro e eu vi que você postou lá também. Como você se sente? Porque, querendo ou não, tem um dedinho seu ali, né? Talvez uma mão inteira ali de
de auxiliar a pessoa, olha, faz assim. Como que você se sente? Primeiro ponto, agora eu vou falar no pessoal mesmo, Sim, sabe? sim. Como que eu me sinto, até para as pessoas também entenderem ao pé da letra. Primeiro eu me sinto como uma estrela do rock. Não, porque assim, gente, é muito uma realização, sabe? Você entender o que você fez. E assim, ó, te dar um exemplo, né? A Estela, primeiro ponto, ela era a minha mentorada, ela continua nesse ciclo. E assim, cara, foi muito legal, porque ela precisava, ela tinha uma escolha, ela tinha uma moto, ela precisava ir para uma escolha, teve uma oportunidade de comprar um carro, ela precisava de um direcionamento, apareceu um carro, eu falei pra ela, eu não acho legal esse carro, vamos esperar, na outra semana veio o outro, eu falei, cara, esse sim, vamos fazer assim, assim, assado no banco, nananana, cara, passou, e o mais louco de tudo, e ela, não sei se é a hora, eu falei, não, é a hora, olha o nível que você já tá de empresário, faturamento, passou um mês, a Estela descobriu a gravidez. Tinha condição da Estela andar de moto ainda? Não, ela ia ser mãe, cara, e nem sabia. Olha o que Deus faz, sabe, assim? Então, assim, pra mim, foi tipo assim, cara, Senhor, obrigada por me dar discernimento pra isso, sabe? Então, assim, pra mim é uma consulta, e é diariamente isso, aqui, assim, eu falo, se eu postar, parece até brincadeira, sabe, assim? Mas é muito isso, então, assim, eu falo, obrigada, sabe, Senhor? Porque, assim, por me capacitar pra isso, sabe? Então é uma realização muito grande, assim, porque eu sei que eu estou realmente no caminho. Ao mesmo tempo, são pós e contras, sabe? Sim. Porque, assim, é um peso muito grande. Porque você precisa sustentar as suas escolhas, você precisa sustentar o que você vai falar, porque não é a coisa mais fácil do mundo, tá? É aquilo assim, escolha as suas batalhas, sabe? Porque ao mesmo tempo, às vezes você vai falar pra uma pessoa assim, ó, você não vai fazer isso. Quando você é mentora, você vai falar talvez pra uma pessoa uma coisa que a pessoa não vai gostar de ouvir. Isso é muito difícil. Então, assim, todo ciclo, às vezes, termina com uma mentorada que não gostou de ouvir uma coisa que você falou. Às vezes eu preciso tirar alguém do ciclo, que não tá fazendo alguma coisa. Às vezes alguém quebra contrato, isso acontece, gente. Sério? Tipo assim, não tem como, acontece. Eu vou falar porque eu também tive mentores. E nem sempre eu ouço dos meus mentores coisas que eu gostei. Eu já chorei, gente. Tem reunião que eu saio chorando, às vezes. Mas isso são coisas que me edificaram. Eu já fiz coisas que eu não gostaria de ter feito, mas foi coisas que me edificaram, foram coisas que deram certo, que eu fui lá e tive que fazer. Porque a gente quer ouvir aquilo que a gente quer, né? Todo mundo. Gente, assim, eu não sou mãe, exemplo. Às vezes você fala pro teu filho lá, não faz isso. Ou, exemplo, às vezes você não vai dar doce pro teu filho porque tu sabe que não é bom, mas ele queria, não queria, e ele chora, não esperneia. Mas é aquilo, entendeu? Você sabe que não é o melhor. Você sabe que não é o melhor, entendeu? Então, assim, é muito complicado. E às vezes você ouve, tipo, coisas que talvez, sei lá, falaram coisas que... Vou dar um exemplo. Eu fiz outro dia um evento no cinema para 400 mulheres, né? E aí uma amiga minha falou assim pra mim, Mari, nossa, tinha uma menina atrás de mim falando que você não cumprimentou as pessoas. Eu passei na fila e cumprimentei todas as pessoas. Então, talvez na hora que ela chegou, foi a hora que eu não passei na fila. O cinema, eu não fiz pra mim. Eu fiz pra elas se divertirem, estarem lá. O lance do banner pra tirar foto de Premiere é pra elas se sentirem estrela, pra elas se sentirem no tapete vermelho. Não era pra mim. Calhou de na hora que todo mundo chegou, eu estava ali no tapete, fazer foto e tal. E então eu passei pra tirar foto com algumas e tal, mas a ideia era elas tirarem foto, não era comigo, tá? Tipo, não era aquela coisa de eu sou artista, de longe isso. E aí eu falei assim, falei pra minha amiga, amiga, é assim mesmo e tal, só que hoje, eu de verdade, gente, eu deito a cabeça, e minha amiga falou isso, ela, amiga, como é que você lida com isso? Eu falei, eu lido super de boa, porque eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo, porque eu sei a minha identidade em Cristo, eu sei exatamente o que eu faço, o que eu falo, o que é certo, o que é errado, eu realmente não ligo, porque eu sei que eu fui lá, cumpri o meu propósito, eu sei os feedbacks de pessoas que mandaram mensagem, que tiveram a vida transformada, mulheres que não se arrumavam, mulheres que se desafiaram a sair de casa sozinha, que foram lá, que venceram medos, mulheres que choraram de ir, porque, sei lá, às vezes o parceiro falou coisas de sair de casa, porque, gente, vocês não têm noção dos relatos que eu recebo no Instagram. É tipo assim, é bizarro as coisas que eu recebo, sabe? Assim. Das mentoradas ou das Não, de pessoas no Instagram que eu recebo de mulheres, sabe? Tipo, diariamente, de coisas assim, pesadas mesmo, sabe? Assim, Mari, tipo, eu tô com isso e aquilo, você fez um stories assim, eu me identifiquei com tal coisa, e, cara, que bom que você falou sobre isso hoje aqui. Então, assim, eu sei que eu tô cumprindo o meu propósito. Então, é aquilo assim, eu tô até trazendo isso porque, às vezes, eu falo, a gente recebe, às vezes, uma crítica, alguma coisa, talvez você vai se deparar com isso, ou a pessoa que tá ouvindo isso aqui vai se deparar com isso.
Continua, porque assim, só você sabe o que Deus te entregou, o propósito, por que você tá fazendo aquilo, por que você quer aquilo. Uhum. Então é importante que você saiba o que você tá fazendo e o que você vai agregar na vida das pessoas, entende? Você só precisa continuar, você não pode deixar de fazer aquilo, entendeu? Porque às vezes você ouviu uma coisa ou outra. Então hoje eu sou muito tranquila quanto a isso, sabe? Eu, tipo assim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Sai pelo outro. Tu falou isso e realmente, quando eu comecei, eu falei assim, eu vou dar o primeiro passo, já não dá mais pra ficar, tipo, só com isso na minha cabeça, isso tem que acontecer. E aí você fica na dúvida, será que a galera vem? Será que vão comprar ideia? Será que vai dar certo? Será que vai atingir todo mundo? Só que, é igual você falou, é o processo. Tem que ter essa paciência, né? De saber que é o processo que vai lapidar Sim. pra você chegar lá. Sim, exatamente. É tudo um processo. Vai acontecer. Você só precisa continuar. Igual, quando o cinema, a gente alugou uma sala para 180 pessoas. Aí depois virou uma sala para 200. Depois para 220. Depois 400. E foi indo, tipo, entendeu? E eu falei assim, cara, amém. É isso aí, sabe? É o que Deus entregou. Ele quer que entregue mais coisas para mais mulheres. Vai ser isso. Então, tudo bem. Então, e é isso. Aí teve gente que falou, nossa, mas ela não ia fazer só pras alunas? Ah, não vendeu só pras alunas? Não, gente, não era só pras alunas. Desde sempre era pra mulheres. Então, essa pessoa que falou que era só pras alunas, ela não sabia de nada. Eu falei, ai, gente, ai, amém, ó, não vou nem ligar, continuamos, seguimos, e é tudo isso, e amém, sabe? Assim, eu não me ligo muito. Eu falo, gente, eu tenho tanto trabalho que não dá pra ficar ouvindo sobre isso. Depositei muita energia em um lugar que não vai pra frente, né? Não dá. E essa ideia do cinema, eu achei o máximo. Infelizmente, eu não consegui ir, até porque... Sabe quem me contou? Na verdade, quem me falou de você, antes de tudo, foi a Maiane. Sim, mentorada também. Isso. E aí, ela falou assim, por que tu não chama a Mari? Ela, tem uma história incrível e tudo mais. Não sei, acho que tem mais de um ano já que eu entrevistei ela. E aí, ela contou, eu falei assim, vou procurar. E eu já te seguia já, acho que por conta das produções que eu já tinha visto. E aí comecei a acompanhar. E o vídeo que eu vi dela foi o do, eu acho que, né, em algum evento de vocês, do carrinho. Tanto que eu citei isso pra ela. Falei assim, aquele vídeo do carrinho. Eu tava assistindo o vídeo, eu chorei horrores. Foi muito incrível. O que aconteceu foi assim, todas as coisas que a gente faz tem muito intuito, muita narrativa e tudo mais. O que acontece? Eu, quando comecei, eu ia com um carrinho de feira e colocava as coisas lá dentro. Não tinha muitas coisas, enfim. Sim. Então, no primeiro evento, eu tinha... Na verdade, depois da pandemia, a pandemia foi um processo muito ok pra mim, né? Então, eu me mantive com automaquiagem. Os eventos pararam e eu vendi automaquiagem a R$150, se eu não me engano. 150, R$100. Sim. Nessa época de 2019, 2020, eu tava muito em alta com noiva. Eu tinha muito contrato de noiva, muito, que foi mudando de data, alguns quebrados, enfim. E o meu automake já era tipo R$400. E aí eu falei, cara, peraí, a galera tá em casa, elas estão querendo em parte sair de casa, querem sair pra um lugar ok, né, tipo assim, que esteja ali organizado, né, limpo e tudo mais, por causa, né, do Covid. A galera tá pegando ali o auxílio, tá comprando maquiagem, porque eu tinha uma amiga que tinha uma loja e comentava com isso, eu falei, deixa eu ver o que eu faço. E assim, é o que eu falei pra vocês, gente, eu trabalho por muito e por pouco dinheiro. Eu não tenho essa com dinheiro, porque eu falo, o pouco com Deus vira muito. E aí eu coloquei o meu automake, eu me recordo, a R$100, foi isso. Eu acho que era assim, ó, era R$100 o automake. Se a pessoa agendasse a segunda aula, era R$50, porque a minha cabeça funcionava assim. Quando a pessoa vinha na segunda aula, ela já tava caraca da primeira. Então a segunda aula eu fazia em menos tempo. O que eu fiz? Eu organizei todo o salão, eu tinha kit de vários pincéis, que eu deixava ali pra pessoa usar, e aí quando vinha a segunda pessoa já era um outro kit de pincel. Sim. E aí eu dava um curso de manhã, uma tarde e uma noite. Gente, eu me paramentava toda, eu não peguei Covid, tipo, eu fiz vários testes, eu não peguei Covid, o meu pai e minha mãe pegou Covid no final da Covid. Quando eles pegaram, eu passei a dormir no salão pra não pegar deles, porque aí já tava voltando a ter noiva. Então eu falei, não posso pegar Covid de vocês. Pegou porque meu pai ficava andando na rua, que ele era super nem aí pra nada. Enfim, mas eu me cuidei muito, as meninas do salão também. Na época do Covid, eu lembro que eu até mantive as meninas, eu dava um auxíliozinho pra elas, mas todas conseguiram pegar também. Eu reformei o salão na época do Covid, tudo com dinheiro do automake. Eu lembro que eu juntei, gente, R$30 mil na época do Covid com automake. Paguei as contas do salão, paguei minhas contas com esses R$150. Gente, eu fiz tanto automake que era assim, teve uma época que eu tinha a agenda fechada de 3 meses de automake. Eu trabalhava de segunda a segunda, de manhã até a noite. Porque como eu só dava 3 por dia, um de manhã, um de tarde, de noite, já tava tudo preenchido. E eram quantas? Assim, era não, era uma só, pra não misturar aluno, entendeu? Porque
causa dos cuidados e tal. Gente, eu fiquei paranoica. Tipo assim, a pessoa entrava, eu dava propé, eu dava toquinha, eu tava de máscara, entendeu? Então era um por horário. Então, tipo, eram 3 por dia só. Então eu tinha 3 na segunda, 3 na terça, 3 na quarta. Era assim. E eu não tinha gasto, que não saía de casa, a gente não gastava com nada, com roupa, com comida. Então, minha filha, eu só intocava o dinheiro, né? Enfim. E foi isso que aconteceu na pandemia. E aí eu fui guardando dinheiro, tudo dando certo. E aí nisso, e eu postava muito os cuidados que eu tava tendo, fazendo. Então todo mundo marcava horário. A galera tava de home office, a galera tinha tempo, o povo ia adoidado lá no salão. Foi isso que aconteceu. Então, na pandemia, eu consegui fazer tudo que eu fazia sempre. Todos os anos da minha vida, eu sempre estudei. Fui pra fora fazer curso de maquiagem, de penteado, me especializar. Quando a pandemia voltou, eu percebi que os profissionais da área de beleza não tinham feito curso, nem de cabelo, nem de maquiagem naquela época. Por quê? Porque eu tinha parado, não tinha dinheiro. E eu tinha ido pro Rio, tinha ido pra vários lugares fazer curso nesses anos da pandemia. O que aconteceu? Quando voltou da pandemia, eu decidi fazer um evento com valor barato pra galera se especializar. Foi quando eu decidi fazer o Bride Select. Bride significa noiva. E aí eu fiz um evento a R$ 150 por pessoa. Na época o Bride foi pra 40 pessoas, ou seja, pra entenderem como as coisas começam pequeno. Foi lá na Smart Center, ali no Gonzaga. Era R$ 150, tinha um coffee break, foi de manhã até a noite, as pessoas saíam pra almoçar. E eu fiz ali, fazia noiva e tudo mais, enfim. Era técnica e eu dei um pouquinho de gestão. Então essa era a ideia. E aí eu fui fazendo ele. No primeiro ano ele foi para 40 pessoas, no segundo ano a gente já fez ele no Bourbon, aí o ticket subiu para R$ 300, R$ 450. No terceiro ano ele já foi lá onde é o Company, que é o meu escritório, que ele tem um espaço maior, já foi para mais pessoas, foi para acho que 100 pessoas, 150, já foi um ticket mais alto, 500, alguma coisa assim. E a última vez dele foi esse que você viu o vídeo. Ele já foi lá no Comfort Hotel, ele já foi para 200 pessoas, a gente já teve um ticket de área VIP era R$ 2.000, já tinha a outra área era 600, alguma coisa assim, enfim. E foi quando eu abri a mentoria. Só que ele foi o último que eu fiz, porque Deus falou assim, tem que ser o último, dá muito trabalho e tudo mais, enfim. E aí, nele, a gente usou a narrativa de que você iria se tornar uma empresária e tudo mais. E aí, eu fiz uma narrativa, porque na mentoria, quando você entra, você ganha uma bolsa. Porque eu falo que toda mulher de negócio tem que ter uma bolsa ali pra fechar negócio, andar de uma bolsa e tudo mais. Porque eu sempre fui muito vaidosa, mas eu não levava isso ao pé da letra, porque eu sou muito workaholic, eu gosto muito de trabalhar. Então, assim, minha filha, me coloca um tênis, uma roupa confortável, eu atendo 30 maquiagens no dia. Só que eu não andava tão arrumada, tipo assim, eu não andava nessa estética de agora, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Eu falei, não, peraí, um dia me confundiram com qualquer pessoa dentro do meu salão. Eu falei, peraí, aí não vai dar certo isso. Não via um potencial, até tem uma palestra sobre isso. E aí foi quando eu comecei a mudar, né? Eu falei, não, peraí, eu preciso assumir realmente a empresária que eu sou. Sim. E aí eu trouxe essa temática. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o carrinho de feira lá no palco o tempo inteiro e coloquei a bolsa do lado. Então, eu vendi essa ideia, que você ia sair de uma empreendedora qualquer ali, de uma pessoa só da técnica, para uma empresária. E aí eu pedi para no primeiro dia do evento elas anotarem no papel todas as coisas que elas queriam deixar para trás do passado dela. E no último dia eu coloquei que elas iam jogar ali fora todas as coisas ruins da vida dela, tudo de ruim. Então, ou seja, tudo de ruim elas anotaram, entendeu? Tipo assim, tudo. Até ex-marido, tudo. Enfim, tudo. E aí a gente até brincou com isso depois. O que foi de ex-marido embora, então? Não, tudo. Enfim, todo mundo. E aí elas tinham que anotar no papel as coisas ruins que elas queriam deixar pra trás. E aí eu passei por elas, né? Enfim, a gente fez uma dinâmica e elas colocaram no carrinho. E aí, depois, o que a gente fez? Quem entrou na mentoria e comprou, foi lá no palco, rasgou o papel e colocou dentro, entendeu? Sim. Então, foi esse vídeo que você viu. Enfim, e aí uma coisa que eu acho que eu talvez nem tenha falado depois, gente. A minha mãe, ela é pastora, né? E a gente acabou fazendo um ato profético. A gente queimou esse carrinho, com todas as coisas dentro. Com todos os papéis rasgados dentro. Sim, porque a gente falou depois, a gente não tem noção do que estava escrito ali. Podia ter muita coisa pesada. Assim como eu também escrevi, tá, gente? Sim. Eu coloquei também todas as coisas que eu queria deixar do passado lá dentro. Caramba! E aí foi esse vídeo que você viu, a gente fez isso. Sim. E todos os eventos são assim. O último evento que eu fiz agora, a gente fez na Casa Canoa, que é um espaço no Guarujá. Então a gente fez sobre o barco da sua vida, quem tá no comando do barco do seu negócio. Então a gente sempre usa essa temática, né? Então a gente vendeu a mentoria com essa temática também. Então é muito mais fácil quando você tem um apelo emocional, porque eu falo que venda, ela é emocional, né? A gente é tomado por essa emoção na hora de vender. Sim. Então é muito mais fácil quando você tem essa jogada, né? E de onde vêm essas ideias?
Ah, minha filha, pra vender. Vem, só vem. Filha, pra vender, ganhar dinheiro, a gente. Não, eu tenho todo um time, né? Hoje eu tenho dois amigos, o Felipe e a Carol, que são amigos meus desde a época que a gente começou, né? O Sim. Fê, ele era fotógrafo de casamento, a gente se conheceu num dia da noiva e a gente é amigo até hoje, sou madrinha de casamento deles. Eles que fazem também o meu marketing ali, então a gente sempre tem ali um brainstorming antes de cada evento, antes de tudo, qualquer projeto. Então essas ideias sempre vêm em conjunto, assim, né? Mas eu acho que vem muito é da experiência, eu falo assim, sabe? De pensar, a gente pensa muito. É engraçado porque, igual, antes desse evento agora, tinha um dress code, eu até brinquei e falei isso no dia do evento, né? Tinha as cores ali, a paleta, e era terracota, marrom, branco e off-white. E aí eu acabei que eu ia de branco ou de off-white e não achei nada, e comprei um vestido amarelo. E eu falei, gente, tá bom, o amarelo vai combinar, eu sou dona do evento, eu posso com outra cor. Quando foi no dia, eu falei, por que eu vim de amarelo? O que eu vou falar? Aí a cachorra dos meus amigos passou com um lacinho da Copa. Eu falei, já sei, vou colocar na legenda que é porque eu tô defendendo o meu país. E eu coloquei na legenda mesmo, gente, mas foi porque eu vi a cachorra passando. Tipo assim, o tiro saiu pela culatra, sabe? Mas é porque a gente acaba se tornando criativa, assim, sabe? Eu falo que isso é uma coisa que a gente trabalha muito na mentoria, né? Não basta você ser o que você é, você precisa ser vendedor. Só existe uma profissão no mundo, né? O Caio Carneiro fala isso, né? Todos nós somos vendedores, né? O médico tá vendendo a cura, todo mundo tá vendendo alguma coisa. O professor tá vendendo conhecimento, e a gente precisa ter isso. Se todo mundo tivesse isso, todas as profissões seriam bem-sucedidas. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Então eu trabalho sempre assim. Eu sei que qualquer coisa eu tô vendendo. Até aqui, com tudo que eu tô falando, eu tô vendendo um pouco da minha mentoria, do meu trabalho. Então é muito importante ter isso, né? Então essa criatividade vem disso, de saber que eu sempre preciso estar vendendo um pouquinho ali do que eu faço. Incrível demais. E agora voltando lá pra quando você começou a produzir noiva, você lembra da primeira noiva? Lembro. Do primeiro casamento? Lembro. A primeira noiva, gente, é muito engraçado. Eu tive vários empregos já, é muito doido isso. Porque quando eu tava na faculdade de publicidade e propaganda, eu trabalhei no jornal Acontece, aqui em Cubatão. Trabalhei anos aqui. E a minha primeira noiva foi uma amiga minha de trabalho. E a mãe dela, engraçado que eu só fiz a make dela. A mãe dela era cabeleireira. Sim. E aí ela foi lá pra minha casa se arrumar. Ela já chegou com o cabelo arrumado. Eu fiz a make dela, mas vesti ela toda, fiz foto, fiz vídeo. Eu tenho até hoje as fotos dela. E aí arrumei ela toda linda e maravilhosa. Não, tem mais tempo. Tem mais tempo isso. Porque eu não trabalhava ainda oficialmente com isso. Agora, se eu for levar em conta a primeira, as noivas assim, que eu posso dizer, oficial, noiva e tudo mais, eu posso dizer que foi até uma noiva que eu fiz na Marli, que faz o quadro da Transforma Aí. Que foi lá, a gente fez lá no salão dela até, que é uma parente dela também. Gente, é muito difícil, porque assim, foram várias fases, assim. Sim, Tinha as fases que eu fazia em casa, lá no salão e tudo mais, enfim. Mas que eu considero assim mesmo foi a Andréia, que foi essa que trabalhava comigo. E assim, eu sempre fui muito dedicada. Eu lembro que a Andréia, ela fez lá na minha casa, mas aí eu comprei uma tacinha pra deixar lá pra fazer champanhe e tudo mais. Eu sempre falo isso, não é a condição de como você começa, porque quando eu atendia no meu quarto ainda, então, exemplo, tinha a penteadeira bonitinha, mas, exemplo, tinha o meu guarda-roupa, tinha a minha cama. Então, exemplo, quando eu tinha dia de noiva, que eu vendia pra noiva já com PDF, falava que era no meu quarto, eu tinha um hobby de noiva, escrito noiva, eu tinha as taças pra ela fazer brinde, eu colocava exemplo, lá vai na minha cama, não ficava com cara de meu quarto, eu colocava na cama um lençol branco, então ficava com uma cara ali de salão, apesar de ser o meu quarto, tinha um espelho grande, a cortina era branca, então eu falo assim, nunca foi um problema pra mim. E assim, gente, o meu maior público antes e até hoje, mesmo o salão sendo aqui em Cubatão, mesmo tendo salão em Santos, porque o salão de Cubatão e de Santos, eles são propostas diferentes. Então, assim, o meu maior público sempre foi de Santos. Sério? O meu maior público sempre foi. Então, mesmo quando eu tinha o salão aqui e era no meu quarto, as pessoas de Santos vinham pra cá. Porque qual que era a diferença? O público de Santos vinha pra cá, primeiro porque o serviço era melhor em quesito qualidade do que a entrega de Santos, e porque o valor era menor, porque o valor daqui de Cubatão não compete com o de Santos, aqui é mais em conta, né? Então, eu sempre atendi muita gente de Santos aqui em Cubatão. E até hoje é assim, né? Lá em Santos, a proposta é num prédio comercial, então a proposta lá é ser uma noiva mais minimalista, que se arrume com menos madrinhas e tudo mais. E aqui a proposta é de uma noiva que já queira passar o dia da noiva, com banheira, massagem, com mais madrinhas. Então aqui, às vezes, vem muita noiva que é de Santos, que vai... Gente, noiva que mora em Santos,
Vem pra cá, se arruma e volta pra casa lá. Isso não é um problema pra elas não estão nem aí, elas vêm mesmo. Então é mais pela qualidade mesmo. Eu já tive gente, noiva que é de São Paulo. Veio de São Paulo pra cá, se arrumou e voltou pra lá. É o que eu mais tenho, assim. Então, assim, eu já tive N casos, sabe? Mas agora é uma coisa que reduziu muito, né? Então, os meus atendimentos agora consistem mais em Santos e São Paulo. Eu atendo muito em São Paulo. A maior parte do tempo é em São Paulo, porque eu comecei a atender muito a galera do digital, as experts do digital. São atendimentos mais durante a semana, o que eu gosto, porque me permite ter o final de semana. É um ticket maior, é um ticket alto. Então, exemplo, hoje uma produção comigo aqui em Cubatão, ela varia em torno de R$ 450. Quando eu atendo em São Paulo, ela vai de 600 a 850. Então, é um ticket mais alto durante a semana, então me permite ter o final de semana ali. Então, eu comecei a atender mais na semana em São Paulo, né? O que eu gosto mais, né? Então, é mais tranquilo pra mim, né? Então, quer dizer, uma produção lá compensa, tipo, 2 daqui, né? Então, mas tem muita gente que acha, às vezes, que eu não atendo mais aqui. Eu atendo aqui, atendo, né, de domingo. Desde que os domingos, pra mim, são assim, tem algumas vertentes, né? Então, exemplo, não pode bater com o horário do culto, porque eu sirvo na igreja. Noiva de domingo, não pegando o horário do culto, ok. Se for uma pessoa, tipo assim, é conhecida, indicação de noiva. Tem todas essas coisas, assim. Sim. Minha equipe reduziu muito. Então, eu já tive equipe de 15 profissionais. Uau. A empresa é grande, assim, né? Então, eu tenho uma pessoa pro financeiro, eu tenho um jurídico, eu tenho uma secretária, eu tenho 2 pessoas que são auxiliares gerais, a minha mãe trabalha comigo, meu pai se aposentou recente, então ele também trabalha comigo hoje. Então, a gente tem bastante gente aí no time. Caramba, que Fora legal. as meninas, né? Mas hoje, assim, cabelo e maquiagem, né? As outras maquiadoras e penteadistas são mais freelancers, assim. Sim. A folha de pagamento antigamente era muito grande. Então, eu reduzi bastante, assim, mais por quesito ter mais tranquilidade, sabe? Assim, hoje eu procuro mais isso, até pra focar mais nisso da mentoria, né? Porque exige muito de mim. Como elas ficam ali no meu WhatsApp, as mentoradas, então é algo que precisa muito mais de mim, sabe? Sim. E você tá ali disponível pra elas 24 Exatamente. horas? É tipo isso. Eu acordo de manhã, pego o celular, já vejo, Já tem mensagem. já respondo. É tipo isso. Elas têm um grupo de conjunto, todas as mentoradas. Elas têm também tutoras, né? Então, exemplo, sou eu para responder e tem as tutoras, que são outras profissionais também, que têm o mesmo nível de competência como o meu, para responder. Então, exemplo, final de semana, eu não consigo, talvez, às vezes, responder por estar atendendo. Então, as tutoras respondem, entendeu? Entendi. Então, às vezes, elas têm aula mensal comigo, com experts, com as tutoras também. Então, é um trabalho todo em conjunto, entendeu? Entendi. Mas exige bastante, entendeu? Porque às vezes a gente olha, né, vê, tem os eventos, que vocês só se encontram nesses eventos, mas não Não, 24/48, é áudio, às vezes é ligação à noite, é direto. Tem bastante. A entrega é bem grande, assim, é bem alta, né? Sim. Então, exige bastante, assim, sabe? Na verdade, eu falo que a mentoria, ela suga a alma. Eu costumo falar, quem é mentor fala isso, sabe? Assim, aí a gente tem ali um limitezinho, Final de semana também? Sim. Tá ali no celular? Sim. Mesmo na tua folga? A gente dá uma segurada, assim, mas no geral, sim, a gente responde, se a gente vê que é alguma coisa urgente, que precisa e tudo mais, mas no geral, sim, às vezes é uma pergunta, uma coisa boba, responde e tudo mais, né? Às vezes alguma coisa de que elas precisam de um respaldo de um cliente que perguntou e tudo mais, a gente responde, é tranquilo. E quando você não tá nessa correria toda, o que você gosta de fazer? Quando você quer descansar? Gente, agora eu tô naquela fase, vai fazer 1 ano agora, em julho, agosto, que eu me mudei. Eu ainda estou na fase de curtir minha casa. Eu gosto muito de ficar em casa, gente, ver TV. Nossa, você vê como eu era tão workaholic que eu não tinha televisão no meu quarto. Eu nunca liguei pra TV. Olha isso, eu nunca fui assistir TV. Então agora eu tô naquela fase ainda de curtir minha casa, de ficar em casa e tudo mais. Eu gosto muito de, tipo assim, viver ali aquela coisa. Eu sou muito de ir pra igreja, ficar em comunhão. Então a gente tem célula, tem culto de quarta, culto domingo, eu sirvo. Então tem ali aquelas obrigações, né? Sim. Mas eu sou meio preguiçosa, então assim, igual, não tô treinando, então uma vez ou outra eu vou dar aquela caminhadinha ali na praia. Eu gosto de sair pra comer, sou bem comilona, então sair pra comer, tá com os amigos, essas coisas assim, mas eu sou muito tranquila, tipo assim, já tive a fase de sair, hoje eu sou mais de boa, assim, vim nos meus pais, ficar aqui um pouquinho, mas eu sou muito família, assim, sabe? Sim. Sou bem tranquila mesmo. É que eu vivo muito disso, tipo assim, trabalho, sabe? Essa coisa. Meu ciclo de amizade diminuiu muito também, acho que
acaba que as coisas vão ficando assim, sabe? A gente se apega muito também às mentoradas, sabe? Acaba ficando muito em conjunto, aquela coisa. Cria amizade, né? Cria amizade, aí sai pra tomar café. Porque a gente tem uma entrega também na mentoria que tem um encontro presencial com cada uma. Então tem muito isso, igual exemplo, se elas são uma turma de 20, 25, eu tenho que marcar com elas de ficar com elas, entendeu? Uhum. Então acaba que é isso. Então é muito isso, sabe assim? Então quando você sai, tá com elas pra descansar, tá sozinha em casa, de Exato. boa. Entendeu? Uhum. E aí por aí vai, mas é tranquilo. Eu falo que hoje meu trabalho tá muito mais leve, então não parece que eu estou trabalhando. Então acabou que ficou mais tranquilo, entendeu? Sim. E hoje, vendo onde você chegou, acredito que você queira ir muito mais longe. O que você diria pra Mari lá de trás, que começou lá atendendo no quarto? O que você diria pra ela? Ah, eu diria que conseguimos. Conseguimos, assim, porque eu não tinha, assim, quando eu comecei, um plano fixo, sabe? Do que exatamente eu queria. Mas hoje, olhando pra trás, e vendo da família que eu vim, da onde eu vim, é, eu tenho certeza que Deus está muito satisfeito, assim, honrado com tudo que eu faço, com tudo que eu entrego. Eu tenho certeza que os meus pais têm orgulho de mim. Eu falo muito isso pra minha mãe, assim. Eu falo, mãe, quando eu vou fazer um evento, eu falo, mãe, você vai, pai, você vai. E assim, eu falo que não é nem pelo dinheiro hoje, eu falo que eu trabalho pra dar orgulho pra eles, sabe? Assim, pros Sim. meus pais. Então, hoje a minha maior felicidade é essa, sabe? Assim, até me emociona, de dar orgulho, felicidade pra eles. Então, o que eu diria pra Mari é que, tipo assim, a gente fez muito mais do que a gente imaginou que a gente faria um dia, sabe? Então, isso eu acho que é o mais importante, assim, que eu diria. E eu acho que hoje o que eu espero daqui pra frente é óbvio que a gente com certeza conquiste mais coisas, mas acima de tudo é que a gente continue fazendo o que Deus espera que eu faça. Isso é o mais importante, assim, sabe? Que eu tenho certeza. E que de forma alguma desaponte ele, sabe? Não saia dos caminhos dele, não desaponte ele. E o que eu espero daqui pra frente é que eu cumpra não só a parte profissional, mas a parte como mulher, sabe? Sim. Que eu acho que hoje o que falta pra mim é isso. Porque eu acho que o que eu podia fazer de trabalho, eu já faço muito bem. Então hoje o que eu mais sinto falta é dessa parte, entende? Porque eu falo assim, pra mim é fácil ir ali entregar um trabalho, um evento, joga no peito que eu faço, entendeu? Mas eu acho que falta esse outro lado, entende? E até pra agregar no meu trabalho também, porque eu trabalho com muitas mulheres, então eu acho que é esse lado que eu acho que mais falta. Então acho que hoje o que eu almejo daqui pra frente é isso, sabe? Que o Senhor trabalhe comigo mais nessa área, nessa parte, né? Da parte da mulher ali que edifica o lar, todas essas coisas. Então acho que mais isso daqui pra frente. Mas no geral, eu e a Mari lá de trás conseguimos o que a gente gostaria. Ai, que tudo. Bom, vamos dar uma pausinha aqui na conversa e eu tô aqui, ó, de olho nesse brigadeiro. Ai, não, eu tô desde que eu cheguei, gente. Gente, tem um brigadeiro aqui que é lá da LR Cestas, que ela mandou. Falei assim, amiga, pelo amor de Deus, eu vou receber uma mulher lá incrível e outra, a estreia do meu programa. E por favor, manda. Então, Mai, você come doce? Nossa, se eu como, eu morro por doce. Então você pode ficar à vontade. Já posso? Já posso Então, abrir os trabalhos? Pode, com certeza. E tem mais esperando a gente ali também. Quem também tá aqui com a gente é a Master Foods, tá? Vocês que já me seguem, que vocês acompanham aí o Transforma Aí, vocês já sabem. Porque a Master Foods também mandou lá os salgados dele incrível lá no dia que a gente tava com Transforma Aí, que a gente levou a segunda participante. O Michel pegou e falou assim, claro, mandou pra gente o salgado deles. Eles estão fazendo agora um salgado de salmão, uma coxinha de salmão. E incrível. Eu não sei se ele mandou hoje, mas aí as meninas já trazem pra cá, pra você experimentar também. Tu come salgado, como que é a tua alimentação? Não, meu paladar é de criança, gente. Então eu tô achando o máximo isso aqui. Ainda bem que eu não tomei café antes de vir. Muito bem. E, enfim, então é a LR Sextas que mandou o docinho. Quem queria, tá gostoso? Amei. É top, não é? E o Michel lá da Master Foods. Você que não conhece a Master Foods, ela tá ali na 9 de abril, tá? O salgado que é top demais. Ele atende encomenda também. Então, se você vai fazer o seu casamento, sua festa, você pode fechar com ele e pode trazer, amiga. Olha só. Olha que salgadão. Olha que coisa linda. Amei, hein? Incrível. Você quer comer agora? Não, eu super quero. Posso? Pô, com certeza. Ai, peraí. Ó. Vou experimentar, gente. Olha isso, gente. E tem uma coxinha, tô vendo isso aqui, ó. Meu. É de salmão, não é? É de salmão, que delícia.
O salgado, como eu tava falando, é da Master Foods. Você que não conhece, ela fica ali na 9 de abril. Muito incrível. Tem salgados agora de carne seca, de salmão também, que é lançamento. Tem uma coxinha de brócolis que faz o maior sucesso. Todo mundo ama. Tem salgado de camarão, então tem muita coisa. Ele atende encomenda também, se você quiser fazer ali a sua festa, o seu evento, você pode fechar com eles. Eles também estão no iFood e também atende ali na Rua São Paulo. Então, só você mandar mensagem lá pra eles, fazer essa encomenda e tá tudo certo, gente. Você não vai se arrepender. Vai ou não? Não, é gente, incrível? eu amei. Inclusive, vou até ver pro salão, porque a gente tem um lanche lá das noivas. Eu amei isso aqui, gente. Nunca tinha visto coxinha de salmão. Pois é. Coisa boa. Primeira vez foi até, se eu não me engano, foi o lançamento dele, foi no dia que a gente tava gravando com o Transforma aí. Ele mandou o salgado, falou assim, olha, tem uma novidade aí. E aí a Marli deu uma mordida, ela falou, gente, o que é isso aqui? Muito bom. Muito top, né? Amei. E também falar um pouco dos nossos patrocinadores, né? O Point Açaiteria, se você ainda não conhece, não é possível, gente. Quem é que não conhece o Point Açaiteria? Tá ali no centro de Cubatão, na rua São José, que é incrível demais também. É um lugar que você se serve, você vai comer à vontade, doce. Quem é que não gosta de um docinho, né? Sorvete, açaí. Também agora tem os waffles também que tá em alta lá, que eles colocaram agora no cardápio. Tem morango no espeto, eles também têm a unidade ali no Casqueiro, então é muito incrível, vale a pena. E também a unidade do centro tem espaço kids, tá? Então você pode ir com a sua criança, deixar ela lá brincando e aproveitar o seu momento ali com as suas amigas, com a sua família. Depois da janta, depois do almoço também, você vai lá porque eles ficam atendendo até um horário mais tarde, tá? Então é bem incrível. E também a Império Imports, tá? A Império Imports, que é uma loja online que vende smartphone, que vende perfume importado e que agora ela também tá com a linha da Victoria's Secrets, tá? Então, e ela entrega para todo o Brasil. Então, é só você entrar em contato que vai chegar aí na sua casa. Tanto para você se presentear ou para você presentear outras pessoas. E é Que isso. máximo. Tudo marca parceira. Tudo parceira. Ah, gente, outro agradecimento também aqui, ó. A Limari, a Ana Luísa aqui presenteou a gente com uma caneca. Eu mandei mensagem pra ela, porque eu tava doida procurando a caneca. Minha parceira também, viu? Dos meus eventos de personalizado, amo. Sim, né? E aí eu falei, Ana Luísa, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela falou assim, qual caneca que você quer? Me manda. E aí, como é, né? O começo aí, eu falei pra ela, não, só uma tá bom, né? Porque eu já tinha feito outra. Ela falou, não, então eu vou mandar pra você. E é isso, né? A gente vai construindo, vai pedindo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E daqui a pouco vai ser uma coisa gigante, que eu tenho certeza disso. É isso aí. Mas e como que surgiu essa ideia sua do Papo Delas? E como que você imagina que ele vai estar lá na frente? Olha, deixa eu até me arrumar aqui, gente. Quais são as próximas pessoas que você quer convidar? O que você imagina desse projeto? Você já imaginou ter um evento, alguma coisa? Me conta aí, porque eu já tô pensando o que a gente pode fazer também conjunto lá pra frente. Olha só. Até para as pessoas que assistirem os próximos, imaginar e quererem estar já esperando algo, entendeu? Assistirem os próximos. O que elas podem esperar dos próximos episódios? Olha, deixa eu contar uma coisa. Em 2022, 2021, eu comprei minha casa em 2022. Enfim, em algum mês aí, eu fiz uma listinha no Canva. Olha isso. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou mostrar pra vocês, inclusive. E eu falei que eu queria um projeto pra entregar uma caixa. Olha só na minha cabeça, uma caixa com um produto de autocuidado pra mulheres. Então, eu queria uma escova com uma logo, só que eu falava, que logo? Na minha cabeça, não é só marca que tem que ter logo. Mas eu criei lá uma escova de cabelo com o meu nome. Então lá tinha isso, tinha touca de cetim, tinha tudo isso. E isso tá tudo escrito lá. E aí eu falei assim, eu quero que essa caixa chegue na casa das pessoas pra elas se cuidarem. Até porque eu sou mãe, eu fui mãe muito nova, né? E às vezes a gente sabe, né, que no meio da correria a gente vai deixando, né, de lado essa parte de se cuidar. E eu falei assim, eu preciso fazer algo para as mulheres se cuidarem. Não sei como que isso vai acontecer, mas eu quero que isso aconteça. Enfim, passou, meio que fui deixando isso pra lá, mas tá lá escrito bonitinho, com a data. E aí, a ideia foi amadurecendo, eu falei assim, eu preciso, mas que isso, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho verba, eu não tenho como começar. E aí eu entrei, né, comecei a apresentar um programa, um podcast onde eu fazia questão de trazer mulheres também, sempre envolvida nessa parte de mulheres. Nesse meio tempo também, trabalhei revendendo produtos, né, Boticário, Eudora.
Eu fazia tudo com muito carinho. Eu lembro que eu pegava um dinheirinho assim, aí eu ia numa loja e comprava sacola de craft. E aí eu grampeava, fazia um lacinho rosa. Eu falava assim, não é ainda do jeito que eu quero, mas tá chegando na casa de mulheres do jeito que eu queria. E aí eu colocava perfume. Aí as pessoas falavam, meu, mas tu tá gastando muito em embalagem. Eu falei, não interessa, mas eu quero que chegue assim. Colocava perfume, comprei na internet, na Shopee, um monte de recadinho, sabe? Colocava tudo na sacola e mandava, e todo mundo postava. Eu falava, nossa, gente, que máximo. Não consegui levar pra frente, porque isso tomava muito meu tempo, e por conta do meu CLT eu não conseguia me dedicar 100% a isso, sabe? E aí deixei pra lá, e aí ia postando e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a apresentar o outro programa. Comecei a ter bastante mulheres. Eu falei, meu, eu preciso fazer uma coisa minha, sabe? Que seja do meu jeito. Eu preciso transformar essas mulheres. Mesmo que eu não consiga levar essa caixa que na minha cabeça existia na casa delas, eu preciso achar essa mulher em algum lugar na rua e levar para transformar elas em algum lugar. Para que essa autoestima, para que essa identidade volte, para que ela volte a se enxergar e volte a brilhar, sabe? De alguma forma. E aí foi onde nasceu o Transforma Aí, entendeu? Então, eu acho que de alguma forma eu tô conseguindo chegar, porque às vezes a gente fica meio perdida, sabe? Não vou falar que eu já encontrei onde eu quero, eu sei onde eu quero chegar, mas você fica ali procurando por onde que eu vou, o que que eu faço, com quem eu falo, só que é muito incrível porque pessoas vão aparecendo no seu caminho, né? Sim. Tipo assim, vão pegar na sua mão, não vai ter um script, não vai ter um roteiro que vão falar assim, olha, faz aqui. Então vai aparecendo pessoas, enfim, e foi acontecendo, e foi aquilo que eu te falei. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas como? Quem é que vai comprar minha ideia? Quem é que vai olhar pra mim e vai falar assim, não, eu tô contigo, eu sei que tu não vai ter dinheiro pra começar agora, mas ó, tá aqui, tá tanto pra você fazer. Então esse começo é meio de porta em porta, sabe? Você fica de porta em porta, oi, tudo bem, você pode acreditar no meu sonho? Sim. Você pode me ajudar hoje? E o papo delas é isso. Eu tô me encontrando ainda, sabe? Mas eu sei que eu tô no caminho certo. E o que teremos nos próximos episódios? Mais mulheres incríveis. Meu Deus Mais do mulheres céu, incríveis, gente. gigantes. Eu tenho uma lista, né, de pessoas que eu quero trazer, só que é isso que eu te falei. É patrocínio, entendeu? É alguém que consiga, porque assim, eu não consigo fazer tudo sozinha, entendeu? Sim. Então eu preciso de outras pessoas. Mas eu tenho nomes, né? Eu tenho nome de pessoa que eu queria trazer para contar um pouco da história, para inspirar outras mulheres, para elas verem que é possível chegar lá. Sim. Entendeu? É possível, exatamente. E aqui é o canal mesmo, exato. É o que você está fazendo é transformar a vida, seja por fora, que é o quadro Transforma Aí, seja por dentro, com palavras, que é aqui o pod delas. E é isso, é o caminho, tipo, porque eu gosto de estar me contando aqui a sua vida antes. Talvez as pessoas não saibam da sua rotina, que você trabalhou hoje, desde de manhã cedo, pra estar aqui até essa hora. As pessoas não imaginam como são as coisas, mas é isso. E é continuar, porque eu falo, as pessoas olham hoje, mas talvez quem começou a me seguir hoje, viu o evento de segunda, nossa, que legal, não imagina que eu comecei há 15 anos atrás e que eu andava lá com carrinho de feira, e ninguém nem sabe que eu já fui roubada esse carrinho de feira. Olha só. Já aconteceu tudo isso, já perdi tudo, tive que começar da estaca zero e bola pra frente, entendeu? Então é isso, são processos, são caminhos que a gente tem que passar, mas assim, eu confio fielmente aí no seu processo, eu tenho certeza que já deu tudo mais que certo, e às vezes a gente não sabe onde vai chegar, sabe? Você descobre no caminho. Entendeu? Assim como foi lá com os apóstolos, com Jesus, eles não sabiam, eles só foram. Então é confiar aí, entendeu? Que lá na frente você vai descobrir e tá tudo certo. É literalmente o dá o passo que eu te dou o chão. É né? isso. É literalmente isso. Enfim, eu tô indo bem confiante porque as coisas estão acontecendo, sabe? As pessoas. Tanto que eu te mandei mensagem e aí eu falei assim, meu, eu acho que não vai rolar com a Mari. Porque ela tá cheia de coisa pra fazer. A gente se falou ali rapidinho e depois, né, correria. Eu falei assim, meu, e agora? Eu preciso levar ela, mas ela não me responde por causa da correria. E aí eu até dei uma desanimada, eu falei assim, eu acho que não, acho que não é pra mim isso, acho que não vai rolar, vou continuar, né, fazendo o que dá. E aí na hora que eu peguei o celular, tu tinha me mandado mensagem, ai, desculpa, me chama no WhatsApp e tal. E inclusive eu tava no horário de trabalho. Na hora que eu peguei o celular, eu vi que tu falou assim, me chama no WhatsApp e tal. Eu falei assim, meu, aí eu saí, eu falei pra menina, a Mari me respondeu.
vai rolar o quadro. E aí eu falei assim, vambora. Eu até tava vindo no caminho, eu tava conversando com a Bárbara, né, que veio comigo hoje, que é a videomaker, e eu tava falando pra ela, eu falei, nossa, demorou muito a sair, né, porque eu tava ocupada e tudo mais. E assim, eu tenho uma coisa que é assim, né, eu trabalho muito, né, Sim. eu trabalho da forma correta, mas eu trabalho muito no off. E eu dei muito duro pra hoje chegar onde eu cheguei e ter o nome que eu tenho. E não é a qualquer pessoa que eu atrelo meu nome, não é a qualquer lugar que eu vou. Então, eu tenho muito isso. Não é qualquer convite que eu aceito, entende? Sim. Então, tipo assim, eu falei assim, não, peraí. Aí eu tive que parar, ver e tudo mais. Enfim, eu falei, não, vamos lá, porque eu também já comecei pequeno, Sim. é isso e tudo mais. Então, realmente é um prazer pra mim estar aqui. Segunda-feira é a minha folga. Olha então, só, gente, acabei de falar. então, realmente é um prazer pra mim, de verdade, estar Obrigada. aqui, né? É uma honra mesmo estar aqui, honrar você de vir. E que eu possa acrescentar não somente com o Pod Delas, mas com qualquer outro projeto que você tenha, Sim. de abraçar suas ideias aí, porque é isso, que você seja um agente, um canal transformador na vida de muitas outras mulheres. Porque eu tava até, esse final de semana, eu fui ver a minha filhada dançar, a festa junina, e eu tava vendo lá ela dançando, as meninas super desenvolvidas dançando, e aí os menininhos só tava batendo palma, assim, né? Era dança, a menina e os meninos. Aí eu falei, gente, olha como mulher é muito mais desenvolvida, velho, do que menino. E é isso, cara, sabe? A gente tem aquela garra de ganhar o mundo. Então, que você possa ser esse canal aí, Transformadores. Parabéns para toda a sua equipe, as amigas, as mulheres envolvidas. É muito legal isso. Eu tenho certeza que eu tive muitas amigas que me ajudaram, que estão comigo até hoje. Que é isso. O dia que você estiver lá ganhando dinheiro, isso aqui, elas vão estar com você também. Isso Falo isso, né? É muito importante, isso é muito legal. Isso aconteceu comigo. As minhas amigas, hoje eu falo, amiga, vai estar comigo lá no evento, seu nome já tá na lista, não precisa pagar, obviamente. Amiga, tipo assim, quando eu vou, exemplo, né? Eu sou da Sephora e da MAC, né? Eu faço parte do Squad. Então, quando eu vou na Sephora, ganho lá perfume, essa coisa, eu nem pego pra mim mais, a sacola é delas, do perfume, isso e aquilo. Então, assim, é muito legal isso, sabe? E que isso aconteça na sua vida, eu tenho certeza que vai acontecer. Hoje eu olho e falo, cara, nem parece que se passou 15 anos. Passou, entendeu? Às vezes demora, mas é isso. Hoje você tá começando numa era muito mais rápida do que a que eu comecei. Então eu tenho certeza que as coisas vão ser mais rápidas pra você, se Deus quiser. Amém. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém, já deu. Bom, eu acho que a gente já falou. Tem alguma coisa que você queira contar? Não, acho que... tem uma coisa, assim, que acho que a gente não falou, das escolhidas, né? Que foi o que eu lancei no cinema. Verdade. No meio disso tudo que a gente falou aqui, o que aconteceu, né? A gente fala pra empreendedora, fala pra noiva, isso e aquilo, e aí calhou de ter aquelas mulheres ali que estão no Instagram, que me seguem e tudo mais. E aí, assim, Mário, eu queria ir no seu evento, mas você só fala pra empreendedora, aquela coisa toda. Eu falei, não, peraí, vamos lá. E aí Deus falou comigo, nossa, mas talvez tenham mulheres que você não tá alcançando e tudo mais, e precisam ouvir alguma coisa, se desenvolver de uma forma, né, desenvolvimento pessoal feminino. E aí foi quando nasceu As Escolhidas, que é uma comunidade que eu lancei no cinema, que hoje é um acompanhamento meu, então uma comunidade que eu tenho, que todas as mulheres podem entrar, então não só sendo empreendedora, como mãe, CLT, então é um ambiente, então é uma comunidade que ela tem ali um grupo comigo, ela tem ali aulas gravadas, ela tem encontros, então é um ticket bem menor, é 287, então a pessoa entra, fica ali durante um ano comigo, com a gente, com outras mulheres, então foi uma turma que a gente abriu lá no cinema, a pessoa pode entrar, é um produto aberto, né? Então ela tá ali para desenvolvimento feminino, então a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre relacionamento, sobre espiritualidade, sobre absolutamente tudo. É tipo um clube da Luluzinha, entendeu? Mas ela fica mais próxima. Esse também tem o meu WhatsApp pessoal. Então é como se a pessoa saísse ali do Instagram e viesse para mais próximo, entende? Então é um acompanhamento ali de estar mais próximo, da gente conversar e tudo mais. Então também tem eventos, a gente já vai ter um evento próximo aí daqui a uns dias. Então As Escolhidas, esse nome foi algo do tipo assim, eu acho que na vida... a gente sempre quer ser escolhida. Se você tá ali no trabalho, você quer ser escolhida para você ser promovida. Na relação, você quer ser escolhida para casar, você quer ser escolhida para ser namorada. Na escola, você quer ser escolhida para, sei lá, a professora me escolhe para isso e aquilo. Então, você sempre quer ser escolhida. Então, o intuito da comunidade é você se preparar para que você sempre seja escolhida. Então, lá você já entra sendo escolhida, porque você escolheu entrar, estar lá, se permitir. Então, isso é uma coisa que veio com o tempo, assim, a gente sentiu essa necessidade de ter um ambiente para todo tipo de mulher entrar. Então, não falar só para empreendedora ali no geral, né? Então, Escolhidas foi algo que a gente lançou ali no cinema. E é isso.
Até porque tem mulheres que têm essa vontade, mas tem esse medo, né, de empreender, de começar. Sim, às vezes a pessoa só tem um negócio ali, não falou ainda, enfim. Então foi algo que a gente, né, quis trazer ali. Então foi bem legal, assim. A gente lançou e foi sucesso, enfim. É bem legal. Acredito que todos esses teus eventos são bem marcantes, mas tem algum deles que tem o seu coração, assim, que você fala, esse aqui foi... Cara, sinceramente, tudo. assim, não, o cinema pra mim, tipo, não sei se foi... porque foi recente, mas assim, cara, 400 pessoas, velho, pra mim foi bizarro, assim. Foi, tipo... Foi um marco, assim, sabe? Porque foi muita gente que eu não conhecia. Tipo assim, foi amiga de amiga, foi gente que... E assim, a pessoa veio, falou comigo. E foram muitas histórias. Teve gente que mandou mensagem falando, eu vim sozinha. Eu ia com amiga, minhas amigas deram pra trás de última hora. Teve gente que mandou mensagem falando, cara, eu tava mal em casa. Meu namorado terminou comigo, é um relacionamento tóxico, abusivo. E eu venho de um histórico assim também, que eu tive. E aí, eu me arrumei, decidi ir. Foi a melhor noite da minha vida. Mães que falaram, faz mais de um ano que eu não me arrumo. E eu me arrumei, eu comprei roupa nova pra mim, porque eu não me arrumava mais, porque eu só me dedico ao meu filho. E foi a primeira vez que eu me vi diferente. Então, assim, e eu trabalho com isso, cara. Então, pra mim, foi tipo assim, cara, olha o que a gente fez uma segunda-feira à noite, velho. Tipo, você se priorizar, você se arrumar, mulheres foram fazer maquiagem, tipo, gastaram dinheiro. Então, assim, pra mim foi, tipo, histórico. Foi bizarro, assim, pra mim, sabe? Eu fiquei uma semana depois de cama, assim. Porque foi cansativo, assim, foi louco, assim, você olhar aquele mar de gente, 400 pessoas, velho, no cinema. E, assim, o filme, que foi o Diabo Veste Prada, parecia que era a última coisa, assim, do rolê, sabe? Era só um detalhe. Era só um detalhe, era um encontro ali, era elas tirando foto, e elas estavam lindas, de óculos de sol, tipo, parecia sabe, assim... A frente do Roxy virou um rolê, sabe? Imagina assim, o pessoal tava passando na rua. O saguão do Roxy virou uma loucura, porque era um dia que, assim, foi logo na semana de estreia do filme. Então tinha grandes filmes, tinha Michael Jackson, tinham outros filmes, né? E assim, tava uma loucura, realmente, por causa da gente. A gente parou, a gente até teve um atraso pra começar, porque era muita gente vai pegar pipoca, muita gente vai pegar os combos. E assim, foi muito legal. Elas levaram um balde de pipoca da Limari, que foi incrível, um copo também. A galera até hoje posta foto com esse balde, com esse copo. Inclusive tá na vitrine da loja. Sim, tá lá, ficou lindo. Elas levaram uma sacola que elas postam as coisas com esses dias uma amiga minha me mandou, Mário, olha aqui, no shopping, gente, no Gonzaga, com uma mulher com a sacola. Eu falei, amiga, tá muito famosa! Eu acho isso o máximo. Então, assim, tipo, foi muito legal. Então, o cinema foi muito, muito legal, assim. Foi, tipo assim, caracoles, o auge, entendeu? Mas, assim, o Bride também, esse outro que era um evento grande, ele era muito transformador quando ele acontecia, né? Então, os próximos passos, eu vou dar um spoiler aqui, que a gente... Vou entregar Quando a gente tava no processo do cinema, eu recebi algumas profecias de algumas pessoas, tá? E era que a gente ia fazer um evento num teatro para mais de 1.000 pessoas. Então, a gente tem uma profecia aí. Então, vamos ver se pro segundo semestre Deus realiza. A gente é assim. Deus mandou, a gente faz, né? Porque a gente não pode descumprir o que ele pede. Então, isso não é um problema pra gente. Vem aí, então. Vem aí. Aí o papo delas pode estar com a gente, a Kedma também pode estar com a gente. O que vocês acham? Olha só, tô me arrepiando todinho aqui, hein? Isso aí. Que incrível. Então, acho que é isso, né, Mari? É isso, gente. Próximos passos vocês acompanham aí no Instagram, @mariacisbeauty, no da Kedma também, que tá ao máximo. Eu fico lá, só vendo, ó. Muito bem. Obrigada por isso. E, bom... Eu quero te agradecer por você ter tirado aí seu dia de folga. Que isso, foi um prazer. É um hobby isso aqui. Pra você estar aqui, pra você contar um pouco da sua história. Eu tenho certeza que você inspira muitas mulheres, eu tenho certeza disso. Mas também você contando de onde você veio, que é possível. Isso vai acabar inspirando muito mais mulheres. Então, obrigada por você estar aqui hoje. Eu te dei uma cartinha, isso aqui eu nunca fiz, tá? Gente, eu amei, olha isso, que máximo. Gente, eu sou a pessoa, eu amo coisinhas assim, sabe? Cartinha, eu guardo tudo, essas coisas eu achei o máximo, eu vou levar e amei, achei o máximo. E eu tinha que fazer porque é muito importante. Eu tava bem insegura, eu tava bem, meu Deus do céu, como que vai ser isso? Não consegui dar muita atenção por conta da correria, né? Tava gravando outras coisas e editando, igual eu te falei, é só eu pra fazer isso, então eu tava bem segura pro dia de hoje, mas eu falei assim, Deus, vai dar certo. Enfim, deu certo, obrigada por você estar aqui, eu tô muito feliz, de verdade mesmo. Obrigado. Eu tô querendo chorar já, meu Deus, deixa eu beber uma água, calma aí. Vai ser o primeiro de muitos, maravilhosos, tenho certeza que virão grandes pessoas aqui.
e que será cada vez mais incrível. E é isso aí, galera. Manda pergunta aí embaixo, né? Que depois a gente responde. É isso aí. E obrigado, minhas amigas que estão aqui, gente. Minhas amigas também que não conseguiram vir, que sempre estão comigo, que eu falo assim, vamos comigo, preciso gravar hoje. Tem alguém disponível? E elas disponibilizam ali o tempo delas ali me gravando até tarde. Enfim, eu já falei pra elas, gente, eu não consigo pagar agora, mas eu prometo. É isso aí. Que daqui a algum tempo, a Raquel é minha vizinha. e ela sabe que não tem como eu fugir dali sem ela. Eu falo, não, você vai comigo, vai todo mundo comigo, a Fran também. Enfim, e é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Segue o Papo Delas, é um projeto que tá caminhando, que tá engatinhando, né? Tão novo, e que eu conto com vocês, para vocês me ajudarem aí engajando, para que eu traga, né, muitas mulheres incríveis aqui para contar um pouco mais da história delas, e que também eu esteja muito tempo aí na rua transformando mulheres incríveis. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou e até a próxima. Um beijo para vocês. Beijo, até!